Hoje, dia 6 de julho, a liturgia nos oferece um texto do profeta Oséias. Oséias, capítulo 2, versículos 16, 17, 21 e 22. Vamos ler, é pequeno, para a gente poder meditar e refletir. Agora eu é que vou seduzi-la, levando-a para o deserto e falando-lhe ao coração. Ela então me responderá como na juventude, quando escapou da terra do Egito. Eu me casarei contigo para sempre. Casamos conforme a justiça e o direito, com amor e carinho. Caso-me contigo, diz o Senhor, com toda fidelidade, e então conhecerás o Senhor. Oséias é um profeta que viveu no Reino do Norte, mais ou menos no século VIII, IX antes de Cristo. O Reino do Norte é chamado de Israel e a capital era Samaria. Quando Oséias escreveu esse texto, o povo do Reino do Norte estava seduzido pelo culto a Baal. Quem é Baal? Baal era o deus da região de Canaã, que foi a região dominada pelo povo hebreu. Quando o povo saiu do Egito, o povo entendeu que Deus era o Deus nômade, que caminhava com eles, porque Deus caminhou com eles no Egito. Mas agora que eles se estabeleceram numa terra, será que Deus estava ali com eles, garantindo a eles a vitória nas batalhas, a fecundidade da terra, a prosperidade? Será que Deus estava ali sedentário com eles naquele lugar? Ora, então a tentação deles foi adorar Baal, o deus local. Só que o culto a Baal era um culto muito diferente do culto ao Deus vivo, ao Deus único que Israel fazia. Porque o culto a Baal era um culto que não exigia um compromisso ético. Bastava você ir ao lugar do culto, fazer o rito, fazer o culto, fazer tudo conforme mandava o figurino, e Deus então te retribuía com bênçãos. Baal era tido como Deus da fecundidade, ele que fazia a ovelha criar, ele que deixava a vaca prenha, ele que fazia a mulher ter muitos filhos, ele que fazia a terra produzir muitos grãos, produzir muito fruto. Então ia-se a Baal, fazia-se um culto a Baal, esperando que depois pudesse ter um tempo de fecundidade. Ora, então ia lá, fazia o culto e voltava e a vida seguia normal. Acontece que o Deus da Bíblia não é um Deus que o culto a ele é separado da vida concreta, prática, real. Ora, então Oséias vai nos dizer aqui que o povo está cultuando a Deus como se cultuava Baal. Não é assim. Deus então vai levar esse povo ao deserto, um deserto interior, uma reflexão, e lá vai falar ao seu ouvido, e lá vai seduzir esse povo e vai mostrar para esse povo a importância de se viver a justiça e o direito. Vamos repetir o versículo 21. Eu me casarei contigo para sempre. Casamos conforme a justiça e o direito, com amor e carinho. Li pausadamente para a gente refletir sobre isso. Eu me casarei contigo para sempre. A aliança que Deus quer fazer conosco, que Deus fez com o seu povo, é uma aliança eterna, é uma aliança que não se rompe. Deus deu a palavra e Ele não volta atrás. Ele nos desposa. Ele nos toma como esposa, ele nos assume como sua, né, como sua propriedade, como faz uma aliança entre nós e ele, e uma aliança de amor e carinho. Olha bem, não é uma aliança de vingança, não é uma aliança ritual, não é uma aliança de imposição, não, é uma aliança de amor e carinho. Mas essa aliança de amor e carinho, ela tem como base, ela tem como pé, os dois pés dessa aliança, a justiça e o direito. Ora, Oséias está dizendo para sua gente que o culto ao Deus de Israel
não é como o culto a Baal. Não basta ir a um lugar de rito, de culto, de fazer liturgia e chegar lá, cantar, dançar, rezar, levar a oferenda e voltar e a vida continuar como sempre foi. Não. Para Oséias é assim, se você cultua a Deus, né, lá com o rito que foi prescrito, você tem que cultuar também com a vida, praticando a justiça e o direito. Nós estamos vivendo um tempo onde o direito e a justiça estão sendo solapados, sem nenhum medo. E, especialmente aqui no Brasil, nós vivemos um tempo muito difícil por causa dessa pandemia e por causa também desse governo que não tem compromisso com as questões humanitárias, com as questões éticas. Nesses tempos de pandemia, eu tenho acompanhado o que está acontecendo nos presídios. Uma verdadeira tortura com os nossos irmãos encarcerados. Eles são surrados, açoitados, privados de alimentação, privados de banho, privados de água. Eles são humilhados, é tortura de todo tipo. Porque como os familiares não estão podendo visitar, né, seus entes queridos encarcerados, somente por chamada de vídeo que eles estão podendo conversar, então muita coisa fica no escondimento, muita coisa fica por debaixo do tapete. E o que está acontecendo com nossos irmãos indígenas, sendo devastados pela Covid-19, levada pelos garimpeiros e madeireiros, a Amazônia sendo destruída e a Covid-19 chegando nas aldeias mais longínquas. E o que está acontecendo com nossas comunidades quilombolas, destruídas, dizimadas pela Covid-19, sem nenhuma iniciativa eficaz do governo para proteger os mais frágeis? Ora, se nós realmente acreditamos em Deus, se realmente nós adoramos o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, nós que fomos desposados por Ele, nós não podemos compactuar com essas coisas, nós precisamos denunciá-las. O direito e a justiça, que são a base dessa núpcias que nós contraímos com Deus, desse compromisso de fidelidade que nós fizemos com Deus, nos obriga a exigir que o direito e a justiça sejam cumpridos. Logo, não basta rezar, não basta celebrar a missa, é preciso, em nome do amor que nós assumimos, em nome dessa aliança que nós aceitamos com Deus, é preciso mudar essas estruturas injustas. O culto ao Deus de Jesus Cristo não é como o culto a Baal. Ele exige um compromisso ético da nossa parte, um compromisso com os mais pobres, com os mais fragilizados, com os excluídos, com os menos valorizados pela sociedade. É isso que Amós quer dizer para nós hoje. Eu espero que você aceite essa aliança com Deus, Ele está te propondo um casamento, uma aliança, e que ao aceitar esse casamento você aceite também as consequências desse casamento, que é a luta pelo direito e a justiça.